Eu sou Luz Moraes, dos Empresários da Felicidade, e ajudo aspirantes empresários a conseguir negócios de sucesso. E hoje a gente vai falar de algo muito próximo a isso, né? O como a gente pode, né, ganhar dinheiro fazendo o que gosta. E não tem coisa mais, assim, legal, né, que possa acontecer na nossa rotina do que fazer algo, né, no dia a dia que nos dê alegria, que nos dê, né, paixão e principalmente, né, que nos dê algum retorno financeiro. Isso é super, né, importante porque tudo, né, nessa sociedade precisa. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Tudo na sociedade precisa, né, girar, né? E hoje o dinheiro é a moeda de troca, né? A gente tem isso, né, como a roda que faz girar na sociedade, dentro das empresas, é onde a gente precisa, né, fazer acontecer, onde a gente precisa ter lucro, né, ter a visão direta de uma empresa lucrativa, de um negócio que nos traga rentabilidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E o Empresários da Felicidade, ele trata exatamente, né, de como a empresa ela pode ter sucesso, mas ao mesmo tempo ela pode ser engajada, né, com situações da sociedade, né, situações sociais, né, projetos sustentáveis, para que, né, a gente possa fazer alguma coisa para esse mundo melhor, tá? Bom, por que, né, trazer esse tema hoje, né? A gente, né, no momento pandemia, né, a gente tem visto bastante oportunidade, né, de retomada. Olá, boa noite, Fabiana. E essa retomada, ela cabe, assim, uma reflexão, ela cabe uma análise de cada um. E eu tenho colocado isso nas lives, né, praticamente muito forte, porque quando você faz uma reflexão em cima, né, de algo, de uma rotina, né, que você deseja, tanto na execução quanto, né, no recurso financeiro, né, no retorno financeiro, é importante que a gente tenha um caminho, né, unificado, que a gente consiga fazer algo que goste e que nos traga dinheiro, que nos traga, vamos dizer, uma situação confortável, né, para nós, para a família, para as pessoas à nossa volta, para que situações que a gente queira resolver, a gente tenha possibilidades, que a gente possa ajudar o próximo, né? Então, o dinheiro, ele traz muitas possibilidades. Eu sempre coloco que o problema não é ter dinheiro, não é ganhar dinheiro. O importante é você saber o que fazer com ele, né? Então, isso cabe, assim, para a gente também refletir. Como que eu posso, né, ter sucesso, ganhar dinheiro, fazer algo diferente, né, e que tem conexão comigo, tá? Hoje a gente vai falar também, né, um pouquinho de como isso pode acontecer, né? Vamos dizer, o ponto que eu tenho que ficar, né, atenta, aonde que eu tenho que tomar uma atitude, né? Nesse momento fica tudo muito no ar, né? Para que lado que eu vou, né? A pandemia, ela realmente traz esse desconforto, né? O desconforto de como será amanhã, tá? Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho disso, a respeito do que você, né, pode trazer no seu dia a dia que possa ajudar, né, de uma forma rentável vamos dizer, a sua economia do lar, né? Então, a primeira coisa é essa conexão que a gente fala, né, de estar fazendo algo que gosta, porque uma vez que você faz isso, as coisas fluem muito mais, né? E eu gosto da ideia desse momento, porque, como que eu vou dizer, muita coisa sendo inovada, muitas ideias surgindo, né? E tudo isso para ajudar, tudo isso para, né, ter progresso. Então, quando a gente tem uma crise, né, alguma coisa nesse sentido, num momento difícil, como uma pandemia, por exemplo, a gente tem muita oportunidade né, de descobertas, de caminhos novos, né, da evolução como um todo. Então, aqui a gente né, para um pouquinho para pensar, né, o que a gente pode fazer, né? E o que eu posso fazer de forma que eu tenha uma rentabilidade, né, que eu possa, né, fazer isso, talvez próximo à minha família, né? Puxa vida, já imaginou criar um negócio rentável no meio da crise? Então, não posso ficar parada, né? Se eu estou em casa, né? Esse é o lado bom da crise, verdade.
né? Então, a gente tem que buscar esse, né, esse positivismo, essa parte boa de evolução, né, a oportunidade da crise. E o que a gente pode fazer nesse sentido, né? Traga isso para você, para a gente poder começar a falar, né, de como mexer os pauzinhos para esse negócio, né, ele realmente fazer acontecer, tá? Então, traga isso para você, as pessoas, né, olha tudo que está acontecendo à sua volta, as pessoas, né, se reinventando, o que elas estão fazendo, né, são muitas ideias e oportunidades, as pessoas todas estão conectadas. Então, você imagina você ter a oportunidade de você usar a internet a seu favor, né? A gente tem hoje as redes sociais muito fortes, né? 24 horas, as pessoas conectadas, porque a maioria delas estão em casa. Então, aproveitar isso, identificar o que você gosta de fazer, com o que a necessidade do momento, com a necessidade do momento, com o que, né, as pessoas precisam, né? O que elas desejam. Essa conexão é importante, porque não adianta você fazer algo que você gosta e não ter cliente, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que avaliar. Quando a gente coloca todas as possibilidades, né, do que a gente gosta para poder ter algum negócio, a gente tem que primeiro avaliar todas as possibilidades, né, todos os pontos, e o cliente é um deles, né, para que a gente realmente faça, a gente siga, né, adiante com esse negócio. Então, olá, Lu, seja bem-vinda. Então, quando você olhar, né, para o que você, né, para as possibilidades, verifica o cliente, né, como que ele, né, o que ele está pedindo hoje. Quando a gente olha para isso, a gente identifica algumas oportunidades, algumas mais fortes, outras não. Então, precisa identificar o que realmente você gostaria de seguir, tá? E aí sim a gente vai aprofundar nesse cliente, nesse tipo de cliente, eu chamo até de cliente potencial, né? E quando a gente fala disso, a gente tem que entender que, dependendo do produto dele, a gente tem que ter uma estrutura, né? A gente tem que ter alguma situação que nos dê, vamos dizer, a probabilidade de, né, de entrega, a probabilidade de entregar no tempo, né, de prazo, né, de qualidade. Então, tudo isso é analisado na hora que a gente começa a ter um olhar para o negócio. Então, cliente, qualidade, entrega e produção. Produção também é uma coisa muito importante, né? Imagina a gente, né, ter cliente, deixar o cliente esperando, a gente não conseguir produzir, a gente não conseguir, né, atender a expectativa do cliente, né? Então, tudo isso, a gente previamente, a gente analisa os riscos, né, para que realmente a gente não tenha, vamos dizer, um negócio com problemas logo no início, né? Então, quando você entender, descobrir, né, ou então, né, em cima de todas as suas possibilidades, você identificar qual o caminho que você vai seguir, né, depois a gente vai olhar né, com um aprofundamento, com amor aos detalhes, como dizia um chefe meu querido, né, com amor aos detalhes, tá? E dentro desse método que eu chamo, né, a gente consegue ter, vamos dizer, praticamente o caminho do sucesso, porque você vai analisando com tanto cuidado, identificando tanto as oportunidades, né, que você consegue, né, fechar as portinhas, né, de risco. Isso é muito importante, né? E quando a gente também fala de oportunidade agora, né, você que está em casa, né, a gente também olha um pouquinho para, né, para si, para assim, o que você gostaria de fazer, né? Porque você imagina, né, você naquele momento né, de antes da pandemia, correndo para cá, correndo para lá, será que era viável? Será que você, né, estava no caminho certo, no caminho correto? Ou então que você, né, entende ser o caminho correto? Às vezes a gente se perde, né? A gente se perde no caminho. E esse momento, né, de reflexão trouxe isso, né, aquela parada, falar assim, puxa, será que quando eu voltar eu quero isso para mim? Né? Pensa bem agora, como é que você está? Como você era? E como você quer ser? Como você quer seguir depois da pandemia? A análise prévia é importante, né? Porque você vai fazer, vamos dizer, as coisas acontecerem, a escolha é sua, né? Então, você já pode, né, estar tomando providências para que, né, a sua vida siga o rumo desejado. Então, quando você
né, começa a refletir do hoje, né, do ontem, o que você gostaria que fosse, né, no seu futuro pós-pandemia, você já tem que começar a semear agora. Isso mesmo, a gente tem que começar a trabalhar, né? E quando eu falo de ganhar dinheiro com o que gosta, eu estou falando de trabalho. E eu estou falando de trabalho sério, não é assim só o lado bom, positivo, né? Do prazer, da alegria, da festa, não. Ele tem que ter comprometimento, ele tem que ter seriedade, propósito, porque só assim que ele acontece, né? De verdade, ele consegue o sucesso, né? Se a gente levar meia boca, né? Sem comprometimento, sem olhar para o cliente, né? A gente acaba, né? Se perdendo no meio do caminho. Então, muito trabalho, muito compromisso, né? Uma estrutura organizada. A gente não pode começar de uma forma, né? Da cabeça e sair fazendo. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Como que eu vou fazer, né? Com o meu negócio para que realmente ele tenha sustentabilidade, né? E a gente não está falando aqui de, vamos dizer, de algo, né, fácil, né? Como eu falei, muito trabalho, né? E tem outro ponto também que tem que ser analisado, né? Ele não é uma renda fixa, né? Como um CLT, ele não é um CLT. Então ele não traz um salário mensal todo mês, né? Da mesma forma. O empreendedorismo, ele tem, né, os altos e baixos. Só que você, quando você tem uma estrutura organizada, um planejamento bem feito, isso não é difícil. É só você querer fazer, você consegue ter um equilíbrio, né, na sua situação financeira. A gente chama até de estabilidade financeira. Então, não tem aqui mágica, né, nem milagres. A gente tem trabalho, seriedade, atividade, produção, né? É através disso que a gente consegue, né, entregar o melhor, né, para o próximo, para o cliente. E você se diferenciar. Diferenciar como? Puxa vida, como que eu posso me surpreender nesse mercado? Né? Se realmente eu vou buscar alguma coisa nova, o que os concorrentes estão fazendo e que, né, ou que não estão fazendo e que eu posso criar, que eu posso, né, somar no meu produto, somar no meu serviço. Então, tudo isso é um olhar, né? E você precisa né, parar, analisar, né? Porque se você começa na sua rotina como a rotina antes da pandemia, você vai se perder novamente. Então, sempre, o empreendedor, ele sempre tem que estar olhando, eu falo, né, de longe. Ele tem que sair um pouco do foco, né, da operação, o foco operacional. Porque senão ele não consegue olhar, né, aonde ele quer chegar. Ele sabe o objetivo dele, mas ele precisa entender qual é a trajetória, porque muitas coisas podem acontecer, né? É dinâmico, tudo é vivo, como o seu negócio é vivo, né? Quantos negócios, né, nessa pandemia mudaram, não é mesmo? Todos, né, focaram em alguma adaptação importante para poder seguir né, com lucro ou para poder seguir num momento estável, para poder entregar para o cliente, não deixar o cliente na mão, né? Então todo mundo se reinventou. E nesse momento, né, dessa análise, desses momentos, né, de evolução, de melhoria operacional, você supera, né, alguns problemas, né, obstáculos, era isso que eu queria, alguns obstáculos, e que agora não existem mais, né? Então você, de repente, tinha situações que agora, de uma forma digital, não vai acontecer mais, né? Então, várias situações que ficou muito, né, melhor do que antes. Por quê? Porque a gente teve uma reflexão, a gente teve visão. O empreendedor, ele teve que olhar de cima, de fora. O que eu posso melhorar? E lembra que eu falei nessa semana? Falei assim, a gente tem que ver, né, sempre se perguntar, né, o que mais eu posso fazer? Ou então, como eu posso melhorar? Olá, Lena, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, é importante que a gente, né, sempre se questione. Eu coloquei a importância de fazer perguntas, lembra? Isso é legal, porque você começa a entrar numa prática, né, de conversar com você mesmo, falar assim, puxa, o que eu preciso fazer aqui? O que mais me falta? Né? Você começa a ter um olhar assim, e você, né, atiça, né, a sua mente, o seu cérebro, a buscar respostas, né? E muitas vezes as respostas vêm, né, de uma forma natural. Então, tenha esse olhar, né, distante
para você buscar a superação, para você buscar, né, situações de surpreender o cliente também, né? Você se diferenciar no mercado. E a gente falando da renda fixa, né, do empreendedor, que não, muitas vezes não existe, né? Mas isso é natural, né? Ele vai entrar num ciclo natural, né? Porque quando a gente fala altos e baixos, quando ele tem o controle, tem um plano estratégico, né, organizado, isso é natural. Às vezes ele consegue investir mais, às vezes ele, né, não tem investimento esse mês. Então, mas quando você tem um planejamento, você consegue, né, neutralizar tudo isso, tá? Você consegue ter uma visão até muitas vezes antecipada, né? Falar assim, olha esse risco aqui, né? E você pode se preparar. Né? É importante que a gente tenha algo nesse sentido. E quando eu falo assim de ganhar dinheiro fazendo o que gosta e pensando nesse momento, né, da pandemia, muita gente, né, pode se adaptar em casa. Pensa quantas pessoas, né, gostariam de ter um trabalho em casa rentável. Muitas mulheres, principalmente. Eu sei porque hoje eu tenho, né, até antes da pandemia, essa flexibilidade. Isso é tão importante para mim. É algo que é uma moeda muito forte, né? Essa flexibilidade, esse tempo que eu tenho, né, de me organizar. Então eu decido, né, como vai ser vamos dizer, o programa da semana. Eu consigo, né, adaptar os meus filhos na minha rotina. Então tudo isso é muito forte quando a gente tem flexibilidade de horário. Isso ajuda bastante, né? Nesse momento aí que a gente está em casa, que a gente precisa dar conta do todo. Você não sabe como você vai seguir depois da pandemia. Então, quando você tem algo que você pode, né, fazer dentro de casa e que traga algum recurso financeiro para você, fica mais fácil, né? Essa flexibilidade e você consegue, né? Olá, Paulo, seja bem-vindo. E você consegue ter, né? Vamos dizer, uma visão, né? De onde você está, onde você quer chegar, também dentro de casa, tá? Então, só uma dica que eu gosto de falar disso, porque como acontece comigo, e eu acho fantástico, né? A gente poder ter essas três, eu acho que são três peças importantes, né, no negócio. É você fazer algo que você gosta, né? É você ter a flexibilidade, né? Ter o seu tempo, você se direciona, tá? E o terceiro é a renda, né? Você identificar como o seu negócio precisa, né, acontecer, crescer, para que ele traga a sua renda. Você decide a renda em cima né, do seu negócio, a gente trabalha nisso, tá? Então, essas três peças são chaves para a gente, né, focar nesse negócio, né, que eu chamo negócio ideal, mas é um negócio adaptável a você. Ele, vamos dizer, ele recebe toda essa sua necessidade e a gente consegue adaptar, tá? Então é importante que a gente tenha entenda logo, né, antes de começar um negócio, o que realmente você precisa, quais são as suas necessidades, né? Você que está em casa e, vamos dizer, tem uma atividade paralela, né? Puxa vida, será que não é o momento de você fazer acontecer? Né? Pensa bem, né? A oportunidade é agora. Né? A gente fala disso, parece, né, só sonoro. Não, né? Depende de você. Você que vai decidir, né? A escolha é sua. Se você vai fazer da pandemia uma oportunidade, né? Ou você vai ficar aguardando ela passar. Né? Então, assim, já começa a olhar, se você não está fazendo alguma coisa para depois, né, para o momento pós-pandemia, já começa a fazer agora, já começa a olhar, começa a semear, né, para você já seguir na frente, né, seguir adiante, e com esse negócio depois, né, fazendo algo que realmente te traga rentabilidade, te traga flexibilidade e algo que você gosta, né, que é algo que conectado com você, tá? Então, esses três pontos são importantes, tá? Quando você pensar em um negócio, veja se você consegue isso, ajuda bastante a gente ter essa energia, essa situação de que tá tudo certo, a gente consegue, né? É muito movimento, a gente consegue ter vamos dizer, essa alegria, né? Puxa, é filho, é cliente, né? É colaborador, equipe, que nem no momento agora. Eu preciso aumentar a minha equipe. Então, assim, eu já sei, né? Que eu preciso né? De mais uma pessoa. Então, se a gente não tem esse olhar, se eu vou ficar esperando, né? A consequência é minha, é autorresponsabilidade. Né? Isso é importante a gente ter essa visão. Então, você conhece o seu negócio, você sabe das necessidades dele, e você consegue fazer no seu modelo.
né? O que você precisa, na sua necessidade. Então, acaba sempre tendo esse olhar de empreendedor para você buscar, vamos dizer, sempre o melhor. O que eu preciso agora? O que eu preciso para crescer? O que eu preciso para atingir minha meta? O que eu preciso para poder ter a renda, né, do mês? Então, tudo isso é papel do empreendedor. E não é difícil, porque você tem isso no controle, você tem isso no dia a dia, né? Você sabe quanto você precisa, vamos dizer, trabalhar para poder receber, né, essa renda que você decidiu, né? Então, tudo isso faz a roda girar, né? Girado no caminho que você escolhe, no caminho que você orienta, no caminho que você, né, planeja, né, no negócio de forma antecipada, tá? É muito legal isso. Como eu trabalho isso com os clientes, a gente vê bastante, né, a otimização das atividades, você vê quando tem esse planejamento, quando tem o padrão, né, as coisas acontecem, né, de uma forma mais rápida, mais feliz. O cliente sabe como funciona, não fica nada confuso, né? Então é algo simples, que não é complicado. A gente que não para olhar. Eu tenho colocado muito isso, né, essa parada, né, de parar para olhar, olá, sejam bem-vindos. Então é importante, assim, a gente ter essa prática, né, de falar assim, deixa eu ver o que está acontecendo, e não só ficar preocupado. O empreendedor tem essa, né, essa mania, essa situação de sempre estar preocupado. Não, muito pelo contrário. O empreendedor, ele tem que estar atento e não preocupado. Ele tem que estar atento para verificar o risco, ele tem que estar atento que se existe um problema, buscar a solução, né? Então é esse movimento, né, do empreendedor. É isso que ele tem que absorver, esse papel, né, incorporar, né, dessa forma, porque senão ele realmente sofre, ele não dá conta, né? Então, você que está em casa, aproveita, faça agora, né, uma coisa diferente. E até as pessoas, né, aposentadas, por que não buscar uma atividade, né? Ah, puxa, eu queria fazer alguma coisa diferente, o que será que eu posso fazer, né? É um desafio, é tão legal isso, né? Então, se entenda, se você é um desejo, se você tem vontade, uma necessidade, cada um tem um cenário diferente, né? E são todos válidos, né? São todos. O importante é a gente estar bem, a gente estar feliz, a gente estar produzindo, né? Pensa bem, qual é a mensagem que você quer deixar, né, para o mundo? O que você, né, pode fazer diferente? Eu acho isso muito legal, porque como eu tenho 2 filhos, tá, eu sempre passo isso, né? E a minha filha é agitada, ela, né, quer salvar o mundo todo, então a gente conversa bastante a respeito disso, né? E o ambiente, né, sustentável, é mágico, né? A gente passar essa responsabilidade, porque o mundo que a gente, né, o que a gente está fazendo hoje é o mundo que a gente vai deixar para eles, né? Como é que você quer deixar esse mundo, né? Um mundo melhor, né? Um mundo sustentável, onde as pessoas são conscientes, né? Onde as pessoas, né, focam no cliente, né, na melhor entrega. Então, é esse o ideal. Não adianta a gente não adianta a gente ficar pensando assim, puxa vida, não, eu tenho que ganhar mais do que o outro, não, porque não, isso não vai longe, né? A gente está entrando na era do ganha-ganha. Tem que ser bom para mim e bom para você. Tem que ser bom para mim e bom para o cliente. Tem que ser bom para mim e bom para o colaborador. Né? Então, por que eu não vou treinar meu colaborador? Por que eu não vou dar o melhor para ele, né, um desenvolvimento, para que ele possa atender melhor o meu cliente, né? E, consequentemente, eu vou ter um resultado mais positivo. Né? Olha aí, é tudo uma rede. Então, quando você começa a olhar, né, dessa forma, no ganha-ganha, né, as coisas acontecem e fica, né, melhor para todo mundo. E a rede, ela é fantástica. Não só vamos dizer, na área profissional, né, mas na área pessoal, da mesma forma, né? Quando você começa a ajudar alguém, quando você começa a ter, né, uma entrega, esse olhar, né, tipo assim, a pessoa, ela vai ficando com, né, com isso guardado para ela. Assim, quando tiver oportunidade, ela vai te ajudar. Né? Isso é natural do ser humano, né? Então a gente tem que, né, atentar a isso, né? Não mais ter né, aquele olhar de, eu tenho que ganhar, eu tenho, senão, né? A gente tem que ganhar, tem que ser bom para nós, né? Então, um negócio de sucesso, para mim, é um negócio de sucesso para o empreendedor, para o colaborador, para o cliente, para o fornecedor, né? Esse é um negócio de sucesso. E é esse negócio que a gente está falando, né? Então, todas as lives, né, que a gente tem colocado aqui, a série de lives,
finaliza com a jornada, né, do negócio ideal, essa jornada de 29 a dia 3 de julho, né, é importante, a gente tem colocado isso, né, o quanto a gente precisa fazer e fazer para o próximo, porque senão, se você tem um negócio, eu sei porque eu lido isso dentro dos meus clientes, se você tem um negócio e não olha para o cliente, pode parar, isso é muito comum, então eu já estou antecipando aqui para vocês, olha o cliente, surpreenda, é muito gostoso, ele, né, o empreendedor começa a ouvir coisas assim, ele fica super feliz, as coisas começam a acontecer de uma forma melhor, né? E, então e vai espalhando, né? Se a gente começa a ter essa energia dentro da empresa, dentro do negócio, né? Vai espalhando, o cliente fica feliz e etc. Né? Como a gente tem colocado de alguma forma. Então, a escolha é sua, o caminho que você vai tomar, né? Então, a gente fala de negócio, de cliente, de empresa, mas você que está em casa, você também consegue. E muito. Você não sabe a quantidade de pessoas que estão em casa hoje, estão, né, se inovando e às vezes ganhando muito mais do que antes, né? Porque identificou uma oportunidade. E eu gosto de falar de oportunidade, porque ela existe sempre. A gente que não está atento. A oportunidade está a todo momento ali. Se você parar para olhar, você acha uma oportunidade. Presta atenção, começa a ter essa prática. Você fala assim, nossa, será? Então, assim, veja se você não começa a se questionar, né? De acordo com com as suas análises, né? No seu negócio. Então, dentro de casa, a gente consegue, né, ter bastante visão do que você pode fazer. E as possibilidades são infinitas, são muitas. Lembra do caso do pudim que eu coloquei? Então, era um empresário, né, que ele tinha uma empresa de eventos, e agora, com a pandemia, foram os eventos todos cancelados. Só que ele tinha um pudim, uma receita especial de pudim, que ele adora pudim, e ele sempre fazia, né, para os amigos e tal, e começou a fazer pudim para vender. Então, e ele foi estruturando, e agora ele chamou amigos para ajudar a fazer pudim, ele chamou família para ajudar a fazer pudim. Então, ou seja, agora ele já tem uma equipe, né, e ele já tem um plano, ele já tem meta. Então, outro dia ele já falou o quanto ele quer vender de pudim até o final do ano, olha aí. E começou agora. Então, assim, é visão, não é difícil. É oportunidade, né? E a gente precisa fazer certo. Não fazer, vou vender pudim e sair. Né? Você não sabe. De repente você está tendo prejuízo. De repente o preço que você colocou não cobre as suas despesas, né? O seu tempo. De repente você está atendendo um cliente, né? E qual é o preço disso? Qual é o preço da hora? Então, tudo isso a gente tem que, né, ter estruturado para você conseguir chegar onde você está, onde você deseja, né? E esse ponto também é legal. Eu queria trazer isso, porque você sabendo aonde você quer chegar, fica mais fácil, né? E isso é o fim do plano, é onde você vai buscar, é o seu objetivo. Então, você saber onde você está e aonde você quer chegar, o que precisa? Vamos dizer, o caminho, a trajetória. E aí que entra o planejamento, que entra o plano, né? São as necessidades, o que você precisa para chegar lá, tá? Então, eu acho fantástico o que está acontecendo aí, as pessoas, né, reinventando, criando negócios. Então, você também consegue, né, fazer algo que te surpreenda, né, e surpreenda as pessoas. Você pode, né, até pensar, assim, será que eu preciso de muito dinheiro para isso? Puxa vida, eu não tenho, né? Mas Lu, e agora? Então, agora você vai decidir, né, o quanto você vai investir, se você vai investir. Você consegue direcionar isso de acordo com o que você tem. Lembra que eu coloquei agora? Onde você está e aonde você quer chegar. Então, tudo isso leva a uma trajetória, ele leva um tempo, de acordo com o seu plano, né? Então, é importante, se você hoje não tem dinheiro, e dependendo do que você for buscar, você consegue seguir sem ele, você, né, criar e chegar no seu objetivo, né, com pouco. Mas também, se você quiser uma coisa e vai precisar de investimento, então vamos buscar esse recurso, mas é você que vai decidir, é a sua escolha. O importante é você não parar, é você começar a fazer agora. Identifica o que você quer fazer, qual a sua necessidade, né? E aí você vai buscar o seu objetivo, onde você quer chegar. É tão gostoso, vai, pensa, né? Você se imaginou já, né, você conseguindo, né, você dando, né, essa oportunidade para você, para sua família,
é fantástico, é muito legal a gente poder estar retribuindo, né, para esse mundo, né, todo, um mundo abundante, né, né, quanta coisa boa a gente tem aí, mas a gente tem que fazer, né, que nem eu coloquei, aqui a gente está falando de trabalho sério, né, a gente não está falando de, fazer o que gosta, né, que é só o sábado e domingo, não, a gente está falando, né, que tem que trabalhar, lógico, né, trabalhar com comprometimento, né, e aí fazer a diferença, né. Também você pode estar pensando assim, puxa, Lu, eu nem sei o que eu quero fazer, não sei fazer nada. Né? Você não sabe um talento, não identifica um talento, mas não necessariamente você precisa fazer algo, né, seu, né, a sua criação. Né? Você pode estar fazendo outras coisas, tem várias oportunidades. Né? Então não precisa ser só um pudim, eu gosto de fazer e vou criar. Não, você tem outras coisas para fazer. O mercado é amplo, muito grande, e tem muita coisa aí rodando. Né? Pesquisa, se você não tem isso já pronto, identifique as oportunidades, né? É legal isso. Se surpreenda, né? Se permita. Eu adoro falar se permita, mas é isso, né? Se permita, faça um negócio seu, um negócio moldado à sua necessidade. Será aí porque você acha que não pode? Você acha que não consegue? Lógico que consegue. Sim, as pessoas estão realizando, as pessoas estão conseguindo, né? Então é a equipe, é tempo para você, né? Puxa, quando você consegue isso, não estou dizendo que é fácil, mas quando você consegue isso, né? Você consegue de uma forma tão assim natural, né? O que eu falei para você, não fica preocupado, fica atento, fica, né? Resolvendo os problemas, é outra situação. Então, quando você tem esse equilíbrio na sua vida, as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, não estou dizendo que é fácil, né? Mas você consegue, né, ter todo esse equilíbrio na sua vida. E é isso que a gente está buscando aqui nos Empresários da Felicidade, né? Esse equilíbrio, não só trabalho, a gente precisa de mais, né? Mas esse mais, ele vem com tudo isso, ele vem com esse pacote, né? Não adianta a gente sair fazendo, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, já deu errado, porque você tem que ter vamos dizer, eu falo em planejamento, mas você precisa ter uma noção, fazer um caminho, né, do que você precisa. Você não pode, né, começar algo, porque você pode perder tempo, perder investimento, né? Puxa vida, eu acho que essas duas coisas são tão importantes, né, para a gente. Investimento, porque é algo, né, que a gente precisa, né? E o tempo, porque é a nossa vida passando, né? Por mais que são experiências, você pode minimizar os riscos, tá? Então é legal a gente, né, entender quais são os riscos, entender quais as probabilidades, dentro das probabilidades, né, qual vai ser o meu caminho, né? Então é fantástico isso, você, né, ter um caminho de virada. Pensa, né? Imagina você, né, num outro cenário, mas você tem que buscar, né? Você não pode ficar em casa achando, esperando passar a pandemia. Não, o mundo está aí, as pessoas estão se inovando, as pessoas estão, né, ganhando dinheiro aí na internet, ganhando dinheiro, fazendo as coisas, né, que não fazia antes. Então, assim, pare e olhe, pare e realize, né? Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Então, eu sempre falo isso, porque para mim é uma certeza. Eu não fico mais na dúvida. A gente precisa ter essa postura, né? Porque se realmente é algo que eu quero, eu vou dar um jeito de tentar, de saber se é possível ou não. Né? É legal isso, a gente ter essa oportunidade de fazer. E a gente trabalhou, né, com medo já. Né? A gente tem que, né, saber dominá-lo. Né? A gente fala depois mais um pouquinho sobre isso, porque já está, né, passando o tempo da live. Mas, né, é uma questão de você se permitir, de você ser criativo, né, com você, de você buscar, né, algo que de repente você fala assim, puxa, deu tão certo, fala assim, nossa, se der certo, é um sonho, né, é um sonho novo, você não tinha esse sonho, mas ele, né, deu tão certo, né, que ele superou as suas expectativas, né, e então eu acho que a gente, né, tem falado muito aqui da semente, né, e é esse o meu recado de hoje, né, da sementinha, né, para a gente ver o que acontece, né, começa a semear para a gente ver o que vai, né, vai crescer depois da pandemia, né, a gente tem que ter essa visão, né, esse otimismo de que vai dar certo, o que eu preciso fazer, né, puxa, é tão legal, é tão gostoso a gente se sentir produtivo, né, e saber que está entregando algo que o cliente, né, está feliz, que as pessoas estão, né, gostando, estão, né, trabalhando com afinco, é uma rede, né, uma rede de
conectada, e quando a gente está conectada com o bem, né, com as coisas positivas, aí fica tudo mais fácil, né? Tá bom? Então, gente, muito legal, muito gostoso estar aqui mais uma vez. A gente está falando, né, de uma série de lives. Na semana que vem a gente começa com a jornada, né? Vai ser um workshop de empresários aí para retomar, ou então para a gente criar um negócio, né? Com esse, vamos dizer, com esse modelo, né? Adaptável a você, a sua necessidade. Então, esse workshop ele começa dia 29 e vai até dia 3, né? Só que aí vai precisar fazer inscrição, eu vou colocar mais os detalhes aí para você. Eu vou aprofundar, né, na metodologia, no que a gente precisa para fazer acontecer, tá bom? Gente, um beijo grande, um lindo dia para vocês amanhã, e amanhã, às 18, tem live de novo, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.